Conforme prometido, vamos aqui conversar um pouquinho sobre um dos componentes importantes do custo de venda de uma obra, que é o chamado custo direto. O custo completo de uma obra envolve a análise do custo direto, do custo indireto e da composição de impostos e taxas e eventuais incidências que possam acontecer sobre o custo ou sobre a venda. Incidências externas à empresa, devidas, por exemplo, a impostos. Não há como você mexer em determinações legais, né? Mas hoje nós vamos falar basicamente sobre o custo direto. Nesse momento, muitas empresas elas estão com seus departamentos de orçamento desarticulados, foram reduzidos em função da situação econômica do país, demissões aconteceram e tem muita gente trabalhando muito em cima, digamos, do que seria o preço do contratante, o preço do órgão, o preço do cliente, multiplicado por uma quantidade que muitas vezes não é sequer verificada. Isso é preocupante. E isso faz parte, infelizmente, do desmonte da engenharia. Mas vamos analisar basicamente. Imagine que você vai entrar numa licitação e tem lá a planilha de preços e quantidades. No primeiro momento, se uma pessoa menosprezar aquilo, vai pensar, somente preencher com os preços do órgão, dar um desconto, multiplicar pela quantidade, e é isso que o mercado está fazendo. Infelizmente, em boa parte isso é verdade, mas isso não dá o direito de um empresário de engenharia, um empresário sério, não saber calcular os seus custos. Num determinado momento, o mercado vai voltar a se aquecer e vão surgir oportunidades em que ele vai ter que saber quanto é que custa uma obra efetivamente. Não vai ser basicamente uma disputa de empresas de pequeno porte, rasgando preço somente para ter o que sobreviver, que é o que está acontecendo muito hoje, em pleno 2018, julho de 2018. Muito bem. Então, analisando a planilha, você tem uma coluna de itemização e uma coluna com a discriminação, a descrição dos serviços. Essa descrição, ela é um ponto muito importante para não ser lido com calma, com cuidado. É preciso ter paciência, muita paciência, e hoje em dia muita gente não tem essa paciência. Você tem que ler a planilha toda com calma. Basta que um texto da discriminação esteja um pouquinho diferente da norma e vai prevalecer aquele, se não houver impugnação ao edital, vai prevalecer aquele texto. Você precisa conhecer as normas de execução de serviços vigentes no país. Se for o Brasil, a gente já está muito acostumado, mas pode ser outro país. Pode estar ligado à comunidade da África do Sul, por exemplo, South Africa Development Community. Você pode fazer um orçamento amanhã ou depois para Angola, que também faz parte dessa comunidade. Você pode fazer um orçamento para a América Latina, América do Sul. Então você precisa estar consciente se aquela discriminação de serviço é clara para você. Você vai ter uma coluna de unidades. Frequentemente, principalmente quando você sai da caixinha, onde você está muito acostumado a trabalhar, aparecem unidades que você nunca viu na sua vida. Elas poderão não ser tão importantes, mas poderão induzir você a uma falha. Vem uma coluna de quantidades, que eu vou me demorar um pouquinho mais nisso, porque hoje em dia, com o enxugamento dos departamentos, acreditando que a mera utilização de ferramentas de informática vai permitir avaliar bem esses quantitativos, sem que tenha um critério de engenharia para olhar, essa coluna de quantidades ela pode estar completamente distorcida da realidade, seja por má fé, coisa que infelizmente acontece. Há muitos casos de corrupção no país, nós sabemos disso, seja por incompetência de quem a elaborou, falta de preparo. Hoje em dia, tem cada vez menos engenheiros especializados e preparados, não são engenheiros, mas também técnicos especializados e preparados. Tudo é terceirizado com consultorias, as quais também estão passando por um momento de dificuldade e reduzindo seus quadros. Então aquelas quantidades elas precisam ser checadas, precisam ser verificadas. É preciso pegar o projeto, que muitas vezes é vendido como um projeto executivo, e ele é uma mera cópia de um projeto anterior, de uma obra parecida, e muita gente não está sabendo disso.
Ele, na verdade, é um projeto básico com cara de projeto executivo. E outra coisa importante, é fundamental é uma despesa, mas é fundamental visitar o local de execução de serviço. Nunca acreditar naquelas quantidades. Se você vai verificar que, feito o seu pré-orçamento, você lança preços básicos ali para dar uma ideia de quanto é o valor da obra. E você verifica, por exemplo, numa obra rodoviária que a terraplenagem está pesando demais, a única maneira de você ter certeza se isso é procedente é você indo ao trecho. E verificando se realmente tem muitos cortes que vão ser feitos, muitos aterros que vão ser feitos. Se o local é completamente plano e dá para fazer a estrada no chamado grade colado, por que um volume tão grande de terraplenagem? Terraplenagem significa movimento de terras. Deixar tudo pleno, terra plena. Se tudo já estiver plano, por que uma terraplenagem tão pesada? Erro ou má fé? Só vai saber se visitar a obra e visitar com o pessoal de operações, que eles têm a experiência prática, que é fundamental. É importante que o orçamento sempre tenha gente de operações próximo a ele, para que possa ajudar nessa avaliação dos quantitativos. Com relação aos preços unitários, nós temos aí um outro aspecto interessante. O mercado ele pode estar demandando o seguinte, que todo mundo que está ganhando obra está entrando com desconto de 20% na tabela de preço da prefeitura, ou do departamento de estradas, ou do contratante A, B ou C, pode ser o DENIT, pode ser a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, pode ser a antiga Vale do Rio Doce, hoje é somente Vale, enfim. Uma coisa é o que o mercado está dizendo, outra coisa é a sua consciência de cada preço unitário daquele. Porque não é porque um determinado valor, vamos imaginar de concreto de cimento Portland, está na planilha com certo preço, aproximadamente, sei lá, R$200 o concreto, um número, não é importante. Não significa que vai custar aquilo, porque pode ser que o processo executivo demande uma baixa produtividade. E nós vamos falar em outro vídeo sobre composição de preço, que você tem um item de equipamento, tem um item de mão de obra, e tem que ver quanto é que aquele time, quanto é que aquela equipe produz. Se aquela equipe custa 100 e produz 100, cada unidade produzida vai custar 1. E se a execução for mais complicada? Se essa execução mais complicada só é verificada quando você visita a obra. Se ao invés de fazer 100 por hora, só fizer 50, seu custo vai para 2. Só que o órgão geralmente trabalha com uma tabela. Joga aquele preço ali, isso já está consagrado, felizmente ou infelizmente, nos tribunais de contas, estados, municípios da União, e não é feita uma adequação caso a caso. Muitas vezes o funcionário público, com toda a razão, de uma certa maneira, para não correr o risco de incidir em crime de prevaricação, ele pega a tabela de preço do órgão e diz, não, qualquer coisa, peguei a tabela de preço do DENIT. Peguei o SINAP, está consagrado, está aprovado. Mas só que não é bem assim. Por exemplo, o DENIT, ele considera a equipe de compactação a mesma. Você pode estar no Oiapoque ou no Chuí. Você pode estar na zona da mata, onde o material está ótimo, muito próximo da umidade ótima, é só espalhar e bater. Ou você pode estar no sertão, onde você vai precisar muito mais homogeneização e umidificação. Às vezes, na zona da mata, você tem que aerar o material para tirar o excesso de água, porque a água não é compressível, e toda água que não se combinar quimicamente com o solo, ela vai ficar água livre e ela não comprime. Portanto, você precisa muitas vezes aerar. Ou seja, é uma mesma composição para diferentes condições de execução de serviço. E isso é feito com engenharia. Engenharia está sendo, infelizmente, cada vez mais desmontada por organogramas, imaginações. Não, o que você desenhar num papel A4 vai funcionar, e não é bem assim que as coisas funcionam, tá certo? Por fim, o produto disso tudo, as quantidades, imaginando que nesse momento você checou as quantidades, você tem o seu custo, você tem a visão do mercado, tudo bem, está lá a planilha de preço, o custo da prefeitura, do DENIT, do SINAP, o que for, mas você tem que ter seus custos. E você vai analisar o orçamento. Quanto é que está custando pelo meu banco de dados de composições, quanto é que está custando se eu for para o mercado. E tomar a decisão.
Porque se você toma uma decisão baseada em premissas, você está correndo um risco calculado. Agora, se você toma uma decisão baseada no que os outros dizem que deve ser, o seu risco é bem maior. No final, você termina com um custo direto, né? Lembre-se de algumas coisas, né? Jabuti, tartarugazinha, não sobe em árvores. Então, se você estiver fazendo o seu custo direto e encontrar um jabuti, pode ter certeza que alguém colocou lá. Aquilo não, a engenharia ela trabalha com o planeta. Ela trabalha com as leis da física. Não adianta, é física e química. Não adianta você imaginar que uma coisa que é impossível de acontecer vai acontecer. Se aconteceu é porque alguém colocou lá. Então você procure verificar no seu critério de engenharia se aquilo ali não passa, na verdade, de um jabuti colocado em cima da árvore, né? Um exemplo rápido que eu vou dar para vocês, né? Dei com a parte de terraplenagem, né? Sinalização. Certa vez eu estava fazendo um orçamento em África, estava morando em Angola, e verifiquei que tinha um quantitativo de sinalização absurdo. Por quê? Porque o percentual de sinalização em cima da obra estava muito alto. Os preços unitários me pareceram coerentes em dólar. Mas se você imaginar uma estrada onde você pinte com a faixa de 10 centímetros continuamente, bordo direito, bordo esquerdo e dois bordos e duas partes centrais, você teria no máximo 400 metros quadrados por quilômetro. E essa rodovia estava com quase 600 metros quadrados por quilômetro. É impossível. A não ser que ela tivesse tantas interseções e rotatórias, né, o girador, que levasse aquele quantitativo para números absurdos. Porque normalmente uma parte dessa sinalização é tracejada. Então espera-se entre 200 e 300 metros quadrados por quilômetro. Nunca um número na faixa de 600. E isso você só sabe verificando os quantitativos. Vamos deixando esse vídeo por aqui sobre o custo direto e vamos gravar outros para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre composição de preço, né? Eu falei sobre preço, mas eu não cheguei a falar para você como é que se chega num custo direto. Como é que vem aqueles itens de equipamentos, custo horário de equipamento, a mão de obra, encargos sociais. Por que no nosso país, para você contratar uma pessoa, você paga outra para o governo? Então são duas pessoas. A ilusão de que ali tem direitos sociais, que o 13º é uma conquista do trabalhador, esse tipo de coisa. Vamos falar sobre a produção. Nós vamos ter um vídeo específico sobre como chegar na produção de uma equipe, sobre como checar, sobre como apropriar. Você tem o direito e a obrigação como engenheiro de ter o controle sobre o seu banco de dados. O mercado é outra coisa. Se o mercado está entrando com 0,80 do preço do DENIT, tudo bem. Paciência, 0,80 do preço da prefeitura da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Recife, isso é um mercado. Agora, a sua empresa, quanto é o seu custo? De repente o seu custo está acima do custo do órgão. E você não vai gastar tempo com o que não vale a pena, né? Você poderá até entrar naquela licitação para estar presente no mercado. Mas você vai gastar as suas energias, as suas melhores e caras energias, porque um bom profissional de orçamento não é barato. Asseguro a vocês. No caso, nós temos quase 30 anos de experiência. E preferimos trabalhar dando consultoria. No futuro, quando você precisar, poderá até não ter um profissional disponível para ajudar você a formatar o seu custo. Mas isso aí nós vamos tratar em outros vídeos. Um bom dia para todos vocês. Até mais.